Boa tarde a todos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Seguindo aí, eu vou fazer agora a parte 3 sobre um estudo das estrelas, não é? O que são, segundo a Bíblia, mas eu queria trazer para vocês a visão de algumas religiões sobre os astros, tá? E eu queria começar pela visão judaica, pelo menos uma versão do judaísmo, né? Que é aqueles que gostam e apreciam os estudos dos sábios, os místicos da Cabala, e eu fiquei muito reticente de passar esse livro para vocês, né? Mas eu não recomendo que vocês leiam esse livro, tá? Nem que vocês fiquem estudando esse livro, porque tem muita coisa lá que extrapola, entendeu? Dá para você aproveitar poucas coisas. A maioria vocês nem vão entender, eu mesmo não entendo. É preciso alguém que conheça profundamente para falar disso, e tem coisas que são exagero ou é fora totalmente das escrituras, e a gente tem que tomar cuidado. Por isso eu recebi algumas folhas falando como que estes estudos, né, são discípulos, né, como que a visão de Shimon Bar Yochai, Shimon Ben Yochai, o criador aí ele não criou, foi o que difundiu os estudos cabalistas, né? Então vamos lá. Eu estou com esse capítulo 21, Revelações sobre o Messias, deste livro aqui. Bom, capítulo 21 diz o seguinte, né? Quero agradecer a irmã que me passou essas folhas, porque vai ser crucial e vocês vão entender como essa vertente, principalmente o Hassidismo, né? Como eles veem quem é dessa vertente. O Gerard Kushner, por exemplo, ele é dessa vertente, né? Eles usam muito isso. Ah, mas fala da Cabala, isso aí é uma população muito pequena que é aderente a isso, né? E não precisa ser judeu para ser cabalista, tá? Você tem pessoas proeminentes do mundo, líderes mundiais que usam disso, tá? Não só todo judeu religioso, como também nós temos a cantora Madonna, né, que é abertamente uma cabalista, entre outros muitos, tá bom? Então vamos lá. O que o livro diz sobre as esferas? Aqui ele fala sobre as estrelas, tá? Sobre o Mashiach, sobre o Messias. Veja só como é a visão deles. A luz continuou a brilhar ao redor da cama do mestre enquanto os discípulos, sentados com os olhos baixos, escutavam a voz amada de Shimon ben Yochai, que lhes ensinava os mistérios santos relativos à vinda do Messias. Abre aspas. Há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi e seu rosto se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza deste Davi infunde brilho a todos os mundos. Sua cabeça dourada é coroada com 7 diademas. É devido ao mérito deste Davi que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia. Para o próximo. Deixa eu só ver se está na sequência certinha. Opa, desculpa. Meu Deus. Não é esse. Foi esse que acabamos de ler. Deixa eu ver. Ah, perfeito. Aqui. Começamos com 21. Agora eu vou ler o capítulo 9, Revelações sobre o Homem. Tudo junto, tá? Tudo uma coisa, você vai ver que vai complementando a outra, né? Essas propagandas que chegam aí eu não tenho como tirar. Vamos lá. Um dia, quando os discípulos se haviam reunido para ouvir as palavras do mestre, o Rabi Shimon, ele notou que um dos jovens, que era dolorosamente acossado pelas enfermidades da carne, encontrava-se muito preocupado com seus próprios males, e o mestre lhes falou assim: abre aspas, não criais que o homem não seja mais que carne. O que realmente faz o homem é sua alma. E assim como Deus forma o ponto oculto, olha isso, assim como Deus forma o ponto oculto,
do qual todas as hostes celestes e todas as regiões superiores formam o envoltório, assim também é o homem representado por sua alma mais interna, da qual todas as partes do corpo formam o envoltório. A carne, a pele, os ossos e o resto são apenas, são apenas uma vestimenta, um véu. Não são o homem. E quando o homem deixa o mundo, ele se desprende de todos os véus que o cobrem. Apesar disso, não devemos desprezar nossos corpos, pois as diversas partes do corpo se conformam aos segredos da sabedoria divina. A pele representa o firmamento que se estende sobre tudo e cobre tudo como uma veste. A pele lembra o lado mau do universo, isto é, o elemento que é apenas externo e sensível. Os ossos e as veias são como a carruagem celeste. As forças que existem internamente que consideramos os servos de Deus. Entretanto, tudo isso ainda é uma veste, pois é só o seu ser interior que encontraremos o mistério do homem celeste. Assim como é o homem terrestre, assim é o homem celeste interiormente, pois tudo o que acontece aqui embaixo é apenas a imagem de tudo o que acontece em cima. É nesse sentido que compreendemos que Deus criou o homem à sua própria imagem. Mas assim como no firmamento vemos diferentes figuras formadas pelas estrelas e os planetas, contando-nos coisas ocultas e mistérios profundos, também sobre a pele que envolve nossos corpos existem linhas e formas que podem ser vistas como as estrelas e planetas do corpo, e todas elas têm um significado oculto. Ou seja, as estrelas e os planetas, como você o vê no céu, é que esses seres se revelaram para nós neste mundo assim. Entende? A forma deles operar é assim. O que você tem que entender é que o que você vê externamente, nós seres humanos, o nosso mundo é físico. Entende? Então, para nós, na nossa compreensão humana, como para nós o lógico é ter um corpo como o nosso, você acha que tudo para que eles possam fazer como nós fazemos, eles têm que ter um corpo igual ao nosso. Mas na verdade não. Cada dimensão tem um nível de poder de compreensão mais elevado do que o nosso, e existem os menos elevados, as mais baixas. Mas o que você vê físico é só um envoltório, você vê apenas a casca. O judeu entende isso muito bem. Abre aspas, a essência da sabedoria suprema é composta de terra e de céu, do divino e do humano, do material e do imaterial. Assim como o homem é composto de corpo e alma, o homem é a síntese de todos os nomes santos. No homem estão contidos todos os mundos. E aí segue. Tanto o superior quanto o inferior. O homem contém todos os mistérios, mesmo aqueles que existiram antes da criação do mundo. Porque somos pré-existentes. Já que a forma do homem compreende tudo que está nos céus em cima e na terra embaixo, Deus escolheu como sua própria forma. Nada podia existir antes da geração da forma humana que contém todas as coisas. E tudo que existe é pela graça da existência da forma humana. Mas devemos distinguir entre o homem de cima e o homem de baixo, já que um não pode existir sem o outro. Tá vendo aí? Da forma do homem depende a imperfeição da fé. A perfeição da fé. O que nós chamamos o homem celeste, ou a primeira manifestação divina, Paulo fala do primeiro Adão. É a forma absoluta de tudo que existe, a fonte de todas as formas e ideias. Pensamento supremo. O homem é o ponto central ao redor do qual gira toda a criação. Sua figura é a mais nobre de todas as que arreiam a carruagem de Deus. Abre aspas, Deus criou o homem de tal modo que dentro dele está uma parte de todos os espíritos celestes. Mas não são os espíritos que dão uma parte deles mesmos ao homem. Se fosse assim, daí no momento de irritação, cada espírito poderia retirar-se, então o que restaria do homem? Mas quando Deus criou o homem, nele imprimiu a imagem do Reino Santo em sua totalidade, o que significa a imagem de todas as coisas. Esta imagem é a síntese de todas as coisas, tanto em cima como embaixo. É também a síntese de todas as sefirot. Tem a árvore da sefirot, e de todos os seus nomes, suas denominações, suas formas e suas variações. Vamos lá. Eu vejo essa parte, deixa eu pular aqui, e vou ler agora para vocês entenderem as estrelas, e o homem, e Mashiach. Note esses trechos, tá? O livro dos sábios nos diz, aquele que se preocupa com divertimentos neste mundo e não se entrega ao estudo da Torá e às boas ações, a ele são entregues as riquezas deste mundo pelas forças da esquerda. Esquerda de quem? Do Eterno.
que estão à nossa direita do nosso braço quando estamos de frente para ele. Tá vendo? Existe o exército da esquerda e da direita. Já aprendemos isso. Com essa riqueza, ele faz más ações, herda o vale do Ienon, o inferno. Mas aquele que cumpre os preceitos da Torá em pobreza irá, no final, concluir sua vida com riqueza que vem das forças da direita ou do lado sagrado. Quando Rabi Abba chegou da Babilônia, ele disse: aquele que deseja riquezas e aquele que deseja a vida eterna devem se concentrar nos ensinamentos divinos. Perfeito. Vamos para o próximo. Né? Não essa aqui. A música das esferas. Um dia o mestre passeava com seus discípulos pela floresta. O ar estava muito calmo, mas notaram no murmúrio do vento pelas árvores uma certa harmonia, tênue, mas perceptível. O Rabi Shimon ben Yochai, ao notar a preocupação deles por essa harmonia, disse: escutai bem a música das esferas. Há coros de anjos entoando a música e a harmonia das esferas. Os profetas, os poetas, os visionários e os místicos, quando se sentem possuídos pelo Espírito Divino e seus olhos espirituais não veem senão a brancura de um espelho, são capazes de se abstraírem deste mundo material e se veem subindo às alturas a música da melodia. E os pássaros que também contribuem com essa música universal têm ainda outra significação. Ao voarem pelo éter puro acima da terra, olha só, eles vivem na vizinhança dos espíritos e por meio deles sabem o futuro. Um bando de pássaros, por seu voo e pela posição que assume nas nuvens, revela aos que podem ler a vinda de acontecimentos importantes. Ele está falando das esferas. Tá? Quem são essas esferas? São as estrelas. A forma como elas entoam seu som, porque eles têm som, eles têm músicas. Né? A música clássica, a ópera, pega muito do que os astros fazem lá em cima e compõe aqui embaixo. Um segredo para vocês. Mas não só isso. Ele diz que por meio destes, e eles colocam os pássaros, eles conseguem, ao observar elas, saber acontecimentos futuros. Deus fala para a gente olhar os sinais no céu. Bom, vamos seguir aqui, do Davi Celeste, né? Como nós lemos aqui, há um Davi Celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi, que é o celeste. O seu rosto se torna iluminado. Este, o Davi, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza deste Davi infunde brilho a todos os mundos. Sua cabeça dourada é coroada de 7 diademas. É devido ao mérito deste Davi que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. É com este Davi que Deus deseja estar unido e de quem ele disse: observai a fragrância de meu filho, que é como do campo que foi abençoado. No momento da aparição do Mashiach, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. No paraíso sobre a terra há um lugar secreto desconhecido até das legiões celestes. Esse lugar contém 1000 palácios ocultos. Ninguém senão o Messias pode penetrar ali. Ele vem com frequência a esses palácios onde encontra os justos sentados em seu trono. O Messias conduz todos os exércitos formados pelas almas dos justos e reunidos neste jardim do Éden. No primeiro dia de cada mês, nas festas, o Messias vem aos palácios. No centro dos palácios há um lugar chamado Éden, oculto de todos os olhos. E o Messias permanece oculto nele até o dia em que virá salvar o mundo. Quando o Messias entra nesse palácio, ele se encontra com os patriarcas e vê Raquel chorando. O Santíssimo tenta consolá-la, mas não consegue, né? Ele não a consola. Então também o Messias eleva sua voz em lamento, e a desolação se estende por todo o jardim do Éden, enquanto todos choram com ele. Quando o som do lamento alcança o trono supremo, o Santíssimo faz o sinal ao pássaro para que deixe seu ninho. E dali emergem também o Messias. Logo ocorrem ali certos atos que estão além da compreensão humana. 3 figuras são vistas no trono supremo. Uma é o pássaro, uma é a figura do Messias, pois todos se elevaram ao mais alto. E o Santíssimo conjura os dois a disseminar o todo bem no mundo. Vamos lá. Eles têm uma visão espírita, tá? E vocês vão ver isso aqui, ó, sobre a cada Shabat, como eles veem, as almas do paraíso sobre a terra vão visitar a região conhecida como as Muralhas de Jerusalém, onde estão vários anjos guardiões.
Eles podem penetrar nessa região só depois de terem sido purificados. Então as almas vão visitar todos os que sofrem, os que são enfermos, os oprimidos por causa de sua fé. Depois das visitas, as almas vão visitar o Messias, lá no paraíso, quando elas lhes contam os sofrimentos de Israel em exílio e também quantos culpados há em Israel, que não conhecem Deus. O Messias chora, pois seu coração fica cheio de dor ao ouvir essa iniquidade. Não é nesse texto que eu quero me ater, né? Tem outros trechos. Agora começa a ficar mais forte. O ninho do pássaro. Durante o tempo que Israel for castigado com todas as nações e reis em aliança contra ele, quando ele for oprimido por um mal depois do outro, cada novo mal tão terrível a ponto de fazê-lo esquecer o último, então uma coluna de fogo estendendo-se da terra ao céu se fará visível, e todos os povos da terra por 40 dias. O Messias deixará o paraíso terreno, chamado Ninho do Pássaro, e se revelará na terra da Galileia. Olha só, onde eles acreditam que o Messias se revelará, na Galileia. O nosso Yeshua se revelou lá. Daí a terra tremerá e os homens se esconderão em cavernas. Opa, Apocalipse. Mas como a Galileia foi a primeira cidade a ser destruída na época da destruição do templo, a Galileia será a primeira cidade na qual o Messias se revelará. E da Galileia sairá a declaração de guerra do Messias às nações opressoras. Depois dos 40 dias da aparição da coluna de fogo e do Messias, uma estrela gloriosa aparecerá a leste, composta de todas as cores, 3 vezes ao dia. Esta estrela brigará com as outras estrelas ao seu redor. Essa visão será evidente aos moradores da terra durante 70 dias. O combate se dará assim. Rastilhos de fogo serão disparados da grande estrela no centro e destruirão todas à sua volta. Mas a cada manhã elas reaparecerão e o combate começará outra vez. Isso durará 70 dias. Então a estrela brilhante do centro ficará oculta por 12 meses, durante as quais a coluna de fogo reaparecerá como antes. Ao final desse período, a coluna desaparecerá, pois então o Messias terá subido ao céu para receber o poder e a coroa da realeza. Então, a estrela do Messias vai batalhar contra outras estrelas, haverá uma guerra nos céus. Lembra que é a estrela de Mashiach, ele guerreará para então ser coroado. Quando o Messias descer à terra de novo, a coluna de fogo se tornará visível a todos. O Messias se manifestará por meio de uma declaração de guerra no mundo inteiro. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Messias se fará manifesto e todos os homens o conhecerão. Muitos reis lhes declararão guerra e muitos judeus sem honra se aliarão contra o Messias ao lado dos reis terrenos. Então o mundo estará na escuridão durante 15 dias, e um grande número de israelitas perecerá nas sombras. Ao fim de 12 meses, o centro de Israel será elevado, o que significa que o Messias surgirá no jardim do Éden. Os justos porão uma coroa sobre sua cabeça e sobre seu quadril um cinturão feito das letras do santo nome. Uma voz vindo do jardim do Éden dirá, né? O Santíssimo colocará sobre a cabeça do Messias e o abraçará uma vez mais. Vamos lá. Este ninho, né? Ele vai continuar sobre essa situação. Tudo isso se passa no céu, tá? Tudo isso. O que vocês devem ver, alguns pontos eu não vou ler, fica muito extenso, mas eu vou, né? Aos que me pedirem, depois eu libero para lerem isso aqui também nos seus telefones. Eles falam da aparição do Messias, que quando o mesmo aparecer, né, todos os santos do céu se levantarão e armarão o Messias. Abraão à sua direita, Isaque à esquerda e Jacó à sua frente. Moisés, o pastor fiel, bailará no comando dos justos no Éden. E o Messias, rodeado pelos justos, entrará no seu palácio, que é o ninho do pássaro. Tá? Tudo isso acontecendo nas regiões celestiais. Tá? Vamos lá. Tem tudo aqui da visão deles. Mas eu quero que vocês entendam que como que eles enxergam a alma humana e como que é as estrelas para eles. Entende? E aqui fala tudo da vinda do Messias e etc e tal. A revelação das estrelas,
Uma noite o mestre se aproximou de alguns de seus discípulos que tentavam ler o mistério das estrelas e disse a eles: Sabei que na abóbada, formada pelos céus ao redor da terra, há figuras e sinais por meio dos quais podemos descobrir os mistérios mais profundos e secretos. Essas figuras são formadas pelas constelações e pelas estrelas, que são para o sábio uma fonte de contemplação e felicidade mística. Estas formas brilhantes são as letras com as quais Deus criou os céus e a terra. Elas formam seu nome misterioso e santo. Na véspera do Shabat, do sábado, uma estrela brilhante se eleva ao norte, rodeada de outras 70 estrelas de menor brilho. A estrela grande difunde os raios. E aí, encerra aqui, né? Isso é só para que vocês tenham uma noção de como eles veem os astros, tá bom? Eu vou deixar essas leituras para vocês e na parte 4 nós vamos tratar de mais temas e de como outros também os veem, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, onde trarei muito mais.